Murmurou, todas as vezes que nós murmuramos, que nós reclamamos, o que está sobressaindo, o que está saltando, é um sinal de imaturidade. Importante que a gente possa entender que se a gente quer transformar os nossos resultados, nós precisamos nos transformar. Nos transformar. Os nossos resultados são resultados de quem nós somos. É muito importante que nós possamos entender isso. Nós precisamos nos transformar. E esses homens prósperos e próximos de Deus, né? Próximos de Deus, são homens, gente, os pássaros hoje estão animados aqui. E aí, graças a Deus. E aí, foram homens muito prósperos, muito próximos de Deus. Deus falava com esses caras, eles eram obedientes. Então nós podemos nos manter próximos de Deus e estar no centro da vontade de Deus e ser próspero. Essa é a vontade de Deus. E Isaac tinha uma palavra, Isaac tinha uma promessa, tinha uma palavra. Quantos de nós aqui tem uma palavra, tem uma promessa? Quantos de nós aqui vive como filho de Deus? Porque eu sei que se você tem um mínimo de conhecimento da palavra, você sabe que é filho. A questão não é se você sabe, a questão é se você vive como filho. Essa é a questão. A maioria das pessoas que tem um mínimo de conhecimento da palavra de Deus sabe que é filho. A questão é se você vive como, né? Vive como. Eu quando eu era mais jovem, e aí na educação e na geração dos meus pais, eu tinha muito respeito, tinha muito temor pelo meu pai. Meu pai dizia, tudo que é meu é seu. Mas eu não vivia dessa forma, e eu fui entender isso só agora. Na verdade eu não vivia, porque apesar do meu pai falar que tudo que era dele era nosso, por exemplo, na minha geração era uma TV, e quem escolhia o canal que ia assistir era meu pai. Não tinha também muitas opções, mas era meu pai. Então assim, eu morava naquela casa, mas quando chegava a visita, eu tinha que ir para o quarto. Não tinha uma opção de ficar na sala, de ficar em outro lugar. Então a verdade é que eu tinha muito respeito, muito temor pelo meu pai, mas eu não tinha o sentimento. E essa ficha caiu para mim recentemente. Há um tempo atrás, eu ainda morava em Santos, a gente estava conversando um dia e à noite, e aí, vai fazer amanhã? Tá, não tem compromisso, vou ficar por aqui e tal. Era um sábado, amanhã acho que eu vou aproveitar para acordar um pouquinho mais tarde e tal, legal. E aí no dia seguinte, quando eu acordei, eu e a Ana e tal, aí olhei na garagem, o carro não tava. E aí eu vi, tinha um bilhete em cima da mesa, e era um bilhete, eu acho que era uma mensagem, nós já estamos na época da mensagem, né, no WhatsApp. E aí eu sei que a Aninha, minha filha mais nova, a caçula, que tinha tirado a habilitação há pouco tempo, ela tinha pego o meu carro. E aí ela deixou para mim uma mensagem. Minha filha recém-habilitada, e naquela época o carro dos meus sonhos, uma BMW, não estava mais na garagem. Aí ela, pai, ontem a gente estava conversando, você falou que ia acordar um pouco mais tarde, e como eu tinha evangelismo hoje, eu peguei o carro. Se você precisar, você me manda a mensagem que eu volto e deixo contigo o carro. Naquela hora, naquele momento, eu pensei assim, meu Deus, eu jamais faria isso com meu pai. Por quê? Porque, cara, na verdade, eu não me sentia filho, dono do que era do meu pai. Eu não me sentia herdeiro. Era uma coisa minha, eu não estou falando do meu pai. Eu não tinha a menor chance de eu fazer isso. Ali ficou muito claro para mim o sentimento de filho que a minha filha tinha, que a minha filha tem. Porque, cara, é nosso, tu não está usando, eu uso, eu pego. Muitos de nós, apesar de saber na Bíblia, da palavra de Deus, que nós somos filhos, não vivemos como. Ontem eu estava numa sessão de mentoria com um casal, mentoria financeira, individual, né? Individual da família. E a mulher no casal disse para mim assim, não, Rezende, porque eu sempre aprendi com meu pai a não pedir nada para Deus. Na verdade, nós temos que ser gratos pelo que nós temos. Eu também passei muito tempo da minha vida sem pedir nada para Deus, eu só agradecia. Passei muito tempo, muito tempo. E aí tinha a ver, eu fui entender isso depois, tinha a ver com uma crença de merecimento, que eu dizia assim, cara, eu estou no lucro,
eu sou um improvável. Tudo que eu tenho mais é que ficar quietinho. Se eu ficar pedindo para Deus, vai que ele lembra e fala assim, cara, ó, tem uma coisa errada aqui, Rezende, isso aqui, essa condição de vida aqui não era para você, não. E aí ele ainda tira. Então, eu não vou nem pedir nada. Eu não me sentia merecedor. Se você está entendendo, participa comigo, coloca a mãozinha aí. Eu não pedia nada. Eu passei muito tempo sem pedir nada. Eu só agradecia e ficava, deixa eu ficar na minha, porque eu acho que eu tô recebendo a mais do que era para eu receber. E aí, até que eu precisei mudar, entender que eu sou filho. Eu estava nessa sessão de mentoria ontem e eu estava dizendo para a mulher lá no casal, eu falei, ela tem filho de 3 anos e de 1 ano e pouco. E eu disse para ela, me fala, os teus filhos eles se sentem à vontade de dizer, pai, eu estou precisando disso, mãe, eu estou precisando disso, mãe, eu quero comer, mãe, eu quero um brinquedo, mãe, eu quero... Eles fazem cerimônia para te pedir alguma coisa? E ela disse, não, acho que não. Viu um brinquedo, viu um sapato, quer. Eu falei, mas você sabe por quê? Por quê? Porque eles têm sentimento de filho. Então, nós precisamos orar e pedir a Deus aquilo que a gente quer. É lógico que nós precisamos construir uma maturidade para entender se aquilo está alinhado à vontade de Deus. Eu preciso entender que se Deus me der, é porque aquilo é bom para mim, se ele não der, também é bom para mim. Eu preciso ter esse grau de maturidade. Presta atenção, quando seu filho de 4 anos pede, por exemplo, um doce antes do almoço, é provável que você não dê, que você fala, não, eu não vou te dar, porque senão tu não vai comer direito. Os seus pais estão sempre pensando em fazer o que é melhor para você. Então não é porque você pediu que ele vai dar. Mas sempre que seus pais puderem realizar uma vontade sua, que estiver alinhado aos planos que eles têm para a sua vida, eles vão te dar. Sempre, se tiver ao alcance. E se isso não tiver em desacordo com o que eles querem para a sua vida, eles vão dar. E quando eles não derem, é porque no conceito deles, eles estão fazendo o melhor para você. A diferença dos nossos pais, da maioria dos pais, para Deus, é que Deus não erra. Os nossos pais ainda fazem opções achando que estão fazendo o melhor e não é. Mas Deus não erra. Então quando a gente ora, a gente pede, e Deus se alegra em nos dar o que nós pedimos, e quando ele não dá, é tipo assim, cara, não vou te dar porque isso aqui vai fazer mal para você. E nós precisamos entender que Deus é Deus. Se ele fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele não é Deus. Então, quantos de nós aqui tem promessa? Quantos de nós aqui sabe que tem algo para nós maior? Mas volta e meia a gente vive, a gente se comporta como se não houvesse. Então, Isaac, ele tinha uma promessa muito clara. Lá em Gênesis 26, versículo 24, diz assim, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo e abençoar-te-ei. Quantos de nós têm uma promessa? Ou seja, havia uma promessa na vida de Isaac. E uma promessa vinda, Deus quando se apresentava dizia, eu sou o Deus de Abraão, ou seja, eu sou o Deus do seu pai. Isaac colhe frutos pela relação que o pai Abraão tinha com Deus. Isaac colhe os frutos. Por várias vezes Deus diz, por amor a Abraão, e aí, assim, Abraão construiu uma relação com Deus, onde não só ele usufruiu, mas as gerações. Depois, amanhã nós vamos falar de Jacó. E aí Deus diz, Deus de Abraão, Deus de Isaac. E aí Jacó vem, e aí ele continua, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ou seja, por amor aos meus filhos, eu vou te abençoar. Então tem uma promessa na vida de Isaac que é, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo e abençoar-te-ei. A palavra de Deus, a Bíblia diz que tudo que está ali é para o nosso entendimento, para o nosso crescimento. Não há nada na Bíblia que não seja. Essa promessa feita a Abraão e aos seus filhos, às suas gerações, essa promessa hoje é nossa. Nós somos
nessa questão, essas gerações futuras. Essa promessa é para nós. Por isso que é complicado a gente acreditar que, não, isso não é para mim, esse negócio de prosperidade, não, presta atenção, essa promessa se estende a nós. Esse é o nosso Deus hoje, esse é o nosso paizinho, que quer fazer tudo que pode por nós, mas que o mais importante é a salvação. Sabe, tem algumas passagens na Bíblia que me chamam muita atenção, por exemplo, quando o Senhor está lá ministrando e aqueles amigos descem aquele paraplégico lá, né, no meio lá, e Jesus diz para ele, olha, seus pecados são perdoados né, e ele ganha salvação. Me chama muita atenção, porque eu digo, cara, o cara é paraplégico. Por que salvação? Por que não o cara andar? Só que quando ele perdoa os pecados, e a galera tá ali olhando, falando, quem é esse cara para perdoar pecado? Ele fala, o que é mais difícil, perdoar pecado ou esse cara andar? Então, ó, levanta e anda. E ele começa a andar. Mas Deus dá primeiro o que é mais importante. Primeiro o que é mais importante. Deus sabe o que nós precisamos. Existe uma diferença entre o que nós precisamos e o que nós queremos. E Ele não deixa de dar o que nós precisamos. Ok? O que nós precisamos. Mas quando o que nós queremos está alinhado e não nos tira do caminho, Ele nos dá. A espera de Isaac valeu a pena, pois a Bíblia diz que Rebeca era esplendorosa, boa Eliezer. Então, Isaac carregava uma promessa. Presta atenção, a partir do momento que ele carrega uma promessa, pouco importa onde ele está fazendo o quê. Porque a promessa, a bênção, está com ele, não está num lugar, né? Ontem nós falamos de... Foi ontem? Acho que foi ontem. Nós falamos de Ló. E Ló acreditava que aquele campo, aquele emprego, aquele lugar era melhor. Ló não entendia a questão da bênção. Na verdade, Abraão carregava uma bênção e por isso ele estava sendo muito abençoado. Isaac, ele entendeu isso perfeitamente. E quando Deus orienta ele, tem a questão da fome, vai para Gerar, não vai para... Ele vai para Gerar e ele começa a prosperar. E ele começa a prosperar muito. Por quê? Porque a bênção está com ele, a bênção está com ele, né? Ele é a própria bênção. Então, tudo aquilo que ele toca, cara, tem seca, tem confusão, tem problema, ok, mas a bênção está com ele. Nós precisamos entender isso. Se eu tenho uma promessa, pouco importa. Eu preciso ser obediente a Deus. Deus diz, vá para cá. Fique aqui, faça isso, eu obedeço e a bênção está comigo. Não está naquilo que eu estou fazendo, mas a bênção, eu sou a bênção, eu carrego a bênção. E aí ele está ali, e aí há um momento onde ele começa a prosperar tanto que desperta inveja, né, nos filisteus. E aí o rei Abimeleque fala, cara, mete o pé, sai daqui porque já está incomodando. Por quê? Ele estava crescendo tanto que ele ia tomar conta de tudo. Sendo um estrangeiro, sendo alguém que não era do lugar, ele ia ficar mais poderoso do que todo mundo ali. E aí o rei diz para ele, cara, sai fora, não vou te incomodar, o que você ganhou, ganhou, pode levar, mas é o seguinte, sai daqui, vai para outro lugar. E os caras tapam os poços que ele tinha, porque a água naquele tempo não é como hoje, né? Era um artigo precioso, ele precisava disso para cuidar do gado dele, para cuidar das coisas dele, cuidar das ovelhas dele lá. E aí os caras tapam o poço, como se fosse assim, eu vou fechar isso aqui e esse cara vai quebrar, esse cara não vai ter mais saída, não. Mas ele era a própria bênção. Ele vai para um outro lugar e ele destapa poços que tinham sido tapados, né? Poços que o pai dele tinha aberto. E o que acontece? De novo, a água está prosperando, as coisas estão acontecendo. Os caras vêm de novo e falam, não, esse poço não é seu, esse poço é nosso, está na nossa terra, mete o pé, sai, tomam dele. Na palavra de Deus diz, sofro dano. Existem situações onde a gente diz, cara, mas fui eu que construí, fui eu que fiz. Querido, se você carrega a bênção, nós precisamos dar bom testemunho do Senhor. E nós precisamos entender que eu não posso idolatrar o poço. Isaac podia ter idolatrado o poço. Ele podia ter
Se falta a ele fé, ele teria declarado guerra, dito, não, calma aí. Talvez água naquela época fosse como petróleo hoje, né? Hoje países entram em guerra por causa de petróleo. Não, mas você não está entendendo. Não é assim, a questão do poço é porque fui eu que abri, eu carrego uma bênção. E ele fala, cara, você quer esses poços? Sim, tá beleza, então fica aí, eu vou para outro lugar. E ele vai para outro lugar. E a região era desértica, ainda tem isso. Ele vai para um outro lugar e, de novo, ele abre os poços e jorra água de novo. A bênção está com ele. Está com ele, não está no poço. Ele não vai fazer guerra por causa do poço, porque ele fala, não, o que eu carrego é muito maior do que o que vocês têm. Então ele tem paciência e ele sofre o dano. O que é sofrer o dano? Cara, fui eu que cavei o poço, fui eu que construí, esses caras estão querendo coisa. Amigo, não vou fazer guerra, você não está entendendo o que está em mim. Eu posso sair daqui, eu posso ir para lá, eu posso ir para lá, você pode me tomar isso, não tem problema, não tem problema, gente. Assim, não dá para contar quantas vezes nesse tempo, desde a nossa primeira empresa, 19 anos que a gente empreendeu, quantas vezes alguém veio roubar um cliente, pegar um negócio, copiar as nossas propostas, copiar a nossa estratégia. E durante uma época eu queria matar a pessoa, mas o que eu entendi? E hoje em dia, cara, eu não entro em dividida, amigo. Porque está roubando o cliente, porque... Amigo... Eu vou cavar outro poço, cara, e vou te falar, eu tenho uma promessa, eu tenho uma palavra, se você está entendendo o que eu estou falando, coloca um amém aí. Eu não vou entrar nessa, eu não vou declarar guerra a você, porque eu sei o que eu carrego e eu serei obediente, eu vou me manter no centro da vontade de Deus, e eu sei o que eu carrego. Roubou o cliente, tá tudo, cara, não vou brigar por causa disso, eu cavo outro poço. Vamos cavar outro poço, não tem problema, porque eu sei da promessa que eu carrego, e foi isso que Isaac fez. Ele teve paciência, teve confiança em Deus. A palavra era, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, não temas. São 365 vezes na Bíblia, ok? Que se diz não temas. Então nós, cristãos, vamos entender que nós carregamos uma promessa, não temas, não temas, porque eu sou contigo. Meu irmão, tem bênção maior. O que nós temos dito? Não importa se o mar que você está agora tem tempestade. O que importa é quem está no barco contigo. Se o Senhor está contigo. Você abriu um negócio, você começou a vender alguma coisa. O Senhor está nesse negócio. Você está na direção de Deus. Você está fazendo o que Ele te pediu para fazer? Você está sendo obediente? Ok, irmão, está tudo certo. Não, mas está tendo tempestade, está tendo crise, o dólar bateu. Não importa. Deus está contigo nesse negócio? Deixa eu te falar, o Brasil passou por um momento, há um tempo atrás, e eu fiquei muito preocupado, com muito medo. Uma das coisas que eu pensei foi em sair do Brasil. Eu pensei, e uma das possibilidades era Portugal, e eu tenho uns conhecidos lá, e que me falam de Portugal, e eu pensei em ir para Portugal. Então, alguns acontecimentos que aconteceram, eleição recentemente, aí eu falei, cara, eu me lembro de falar para a Ana, amor, vamos embora daqui, vamos para... Antes dessa coisa da direção de vir para Bragança, vamos para outro país, vamos para Portugal, vamos lá. E eu me lembro da sabedoria da Ana falando assim, amor, isso é direção de Deus? E aí vamos orar? Falei, vamos orar. E eu já tinha começado a ver negócio de casa, tudo lá em Portugal. Vamos orar? Vamos. E aí a gente chegou à seguinte conclusão, eu cheguei à conclusão, não era uma direção de Deus. Eu estava sendo guiado pelo medo, na verdade. Medo do que iria acontecer. E isso é uma armadilha muito grande. Porque naquele momento eu estava fazendo o que na nossa última live aconteceu. Eu estava olhando para igual Ló. Eu estava olhando os campos verdejantes e dizendo, cara, eu vou para lá. Mas não é direção de Deus. Deixa eu te falar, Portugal pode ser ótimo. Ontem eu falei, por exemplo, sobre uma questão de Alphaville. Deixa eu te falar, aquilo foi para mim. Mas Alphaville, para algumas pessoas, é extraordinário. É extraordinário. É que não é a direção de Deus, não era naquele momento, pelo menos, a direção de Deus na minha vida. Isaac, o que ele faz? Ele sai de onde é para sair, ele não vai para onde ele tinha pensado no primeiro momento, ele fica numa terra, ele prospera nessa terra, os caras tapam os poços, ele abre poço novo, aí os caras tomam o poço para eles falam, não tem problema, eu vou para outro lugar, e ele vai para outro lugar, e ele vai seguindo na direção de Deus. É isso que nós precisamos fazer. Se nós temos uma promessa de Deus, de que Ele está conosco,
e de que ele vai nos abençoar, e essa promessa nós carregamos, todos nós carregamos, nós precisamos ser fiéis. Mas ainda não aconteceu, mas está no processo. E não é a bênção que está sendo preparada, somos nós que estamos sendo preparados para a bênção. Então é muito importante que a gente possa entender isso. Isaac enfrentou desafios, como a necessidade de desenterrar os poços que os inimigos haviam tapado. Os inimigos fazem de tudo para atrapalhar. Mas deixa eu te falar, o inimigo fez de tudo para atrapalhar os planos de Jesus, cara. E aí nós estamos achando que nós somos quem? Para não ter alguém atrapalhando. Quanto mais a gente está no centro da vontade de Deus, mais provavelmente nós seremos atacados. Porque a gente já carrega essa marca da promessa. E nós precisamos continuar firme no centro da vontade de Deus. E era isso. Você acha que não era algo para desanimar Isaac? Tipo, cara, putz, estou aqui, cara, construir minha vida, agora vou ter que sair daqui. O cara pediu para meter o pé, aí ele vai. Aí ele vai para um outro lugar, imagina, os acampamentos, as tendas, monta gente pra caramba, ovelha. Aí ele cava os poços, e aí imagina os funcionários dele vindo e falando, achamos água, hein? E aí ele, glória a Deus, achamos, vamos lá. Aí chega os caras e falam assim, sai fora. Esse terreno é nosso, essa água é nossa, sai fora. Aí, tu imagina, quantos de nós passando por isso, o quanto o Isaac deve ter abatido sobre ele um desânimo, falando, pô, mas de novo, eu vou ter que mudar de novo, eu vou ter que começar tudo de novo, eu vou ter que cavar poço de novo. Só que ele estava numa promessa de Deus, então não murmurava, não reclamava. Sabe algo que recentemente eu ouvi uma mensagem e o Senhor falou comigo? Murmuração e reclamação é um sinal de imaturidade. Anota isso aí. Murmurou, todas as vezes que nós murmuramos, que nós reclamamos, o que está sobressaindo, o que está saltando, é um sinal de imaturidade. Presta atenção, você que tem filho pequeno, quando o seu filho fala para você, mãe, estou com fome, pai, tô com frio, mãe, tô cansado, mãe derrubou um negócio aqui. O que ele está gritando para você? Resolve para mim. É isso que ele está dizendo. Então, quando uma criança, ela diz, eu tô com fome, tô com frio, tô com sono, o que ela está dizendo para você? O que ela está dizendo para você é, resolve para mim. Quando uma pessoa chega perto de você e reclama, fala, pô, tá difícil, eu não tô conseguindo emprego, o que ela tá querendo? Que você resolva para ela, arruma um emprego para ela, indica para ela. Quando ela reclama de alguma coisa, é isso que ela está dizendo. É o sinal de imaturidade, porque presta atenção, as crianças não sabem como resolver os seus problemas, então elas querem que alguém resolva para elas. Mas dá para entender, porque é criança, é uma fase da vida. Tá tudo bem. O que não pode somos nós, adultos, pessoas com 20 e poucos anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, reclamando e murmurando. Porque nós já temos tudo que nós precisamos para resolver os nossos problemas. Cara, eu quero resolver minha situação financeira. Resolve? Resolve. Não, eu quero resolver meu casamento. Cara, resolve. Nós já temos ferramenta. Não adianta ficar reclamando para o outro. Quando você reclama do seu marido, quando você reclama que eu estou sem dinheiro, quando você reclama que está ganhando pouco, o que você está pedindo é para alguém resolver para você. A velha criança que ainda não cresceu, devia ter crescido, devia ter amadurecido, devia ter entendido que já tem ferramentas para poder resolver, está gritando, resolve para mim. Não, mas cada um de nós precisa resolver. Cada um de nós precisa resolver. Cada um de nós já tem. A gente está passando por isso, é para a gente poder crescer, ok? Então é muito importante. Então o Isaac, ele não fica reclamando. Poxa, rei, eu cavei os poços, o cara me tomaram. Não, porque se ele fizesse isso, ele estaria pedindo para o rei resolver. Deus permite que determinadas coisas aconteçam para que o nosso coração, não é para que ele veja, porque ele já sabe de tudo. E ele já sabe, inclusive, os desafios que a gente consegue superar ou não. Mas é para que a gente seja afiado, para que a gente se transforme. Então, filhão, tu tem uma promessa, não tem? Tem. Cava de novo. Cava de novo. Tem pessoas, eu tenho pessoas próximas, por exemplo, tentando tirar a habilitação e aí o cara não conseguiu, foi reprovado a primeira vez, foi reprovado a segunda vez e dizia, vou desistir, eu não nasci para isso. Eu falei, não, calma aí. Se não era para você ter tirado, por que você foi lá a primeira vez? Não, porque
Eu achei que era, eu tenho uma. Então, meu filho, vai. Não importa que você vai tentar 5 vezes, 6 vezes, 8 vezes, 10 vezes. Você sabe, no mundo, no Vale do Silício, um lugar onde as grandes empresas estão, se você chegar lá com uma grande ideia, por exemplo, uma solução disruptiva, como, né? Tu pega o Uber, Airbnb. Se você chegar lá com uma ideia dessa e perguntar quanto vale uma ideia, sabe quanto vale uma ideia? Nada. Não, uma ideia não vale nada. Existe algo hoje chamado MVP, é o mínimo produto viável. Você precisa pegar essa ideia, coloca ela para rodar, coloca ela em prática, erra, quebra, comete seus erros, tem os primeiros resultados, aí os caras vão falar, cara, agora a sua ideia vale. Por quê? Porque ela foi para a prática. Ó, ideia, boa intenção não serve para nada. Existem pessoas que falam, ai, eu tenho tanta vontade de ajudar as pessoas, de dar comida para os outros, tenho tanta vontade de abrir uma ONG. Presta atenção, a sua vontade, ok? Se ela não for colocada em prática, ela não serve para nada. Então o Isaac, ele vai lá e abre quantos poços for necessário, porque esse é o coração dele, ele acredita na promessa, ele sabe quem está com ele. Ok? Não é porque alguém mandou ele sair do lugar que ele estava bem, não é porque alguém fecha o poço que Deus não é homem para que minta, ele não mudou de ideia. Ó, tu estava abençoado, pensando bem, hoje eu acordei mal-humorado, eu tirei a sua bênção. Não, não, filhão, falou, tá falado, Deus não volta atrás, essa é a promessa. Se tu tem uma promessa, não importa o deserto que você está vivendo agora, você tem uma promessa e vai acontecer. Vai acontecer, é isso que nós precisamos entender. Então, Isaac, ele tem paciência e confiança no plano de Deus, que isso é essencial para superar os desafios e alcançar o propósito nas nossas vidas. Por isso que nós não podemos desanimar, nós não podemos. Isaac também nos ensina a perseverar com fé, mesmo diante de obstáculos. Eu não aguento mais nem o que falar, ai não, tá ruim, eu vou desistir. Pelo amor de Deus, filho. Vai desistir por quê? Se tu tem uma promessa, não importa quantos poços você vai ter que abrir, vai acontecer. Se você está entendendo, coloca a mãozinha aí, se você recebe, vai acontecer, não para, pelo amor de Deus. O deserto é um lugar inóspito, não dá para parar no deserto, você tem que se manter fazendo, no centro da vontade de Deus. Então, mesmo diante de obstáculos, nós precisamos entender isso. Se nós temos uma promessa, se nós temos uma promessa de prosperidade, prosperidade, que não tem a ver com ter tudo, mas tem a ver com não sentir falta de nada, tem a ver com ter paz, tem a ver com não viver numa limitação. Isaac foi prosperando, prosperando, prosperando. O nego fecha a água, quer fechar as fontes de bênção dele, não tem problema, ele abre poço novo. E quantos poços forem precisos, porque ele carrega uma promessa. Nós só precisamos de uma palavra, é só disso que nós precisamos. Tem um monte de não, mas os sinais, irmão, esquece sinais. Esquece sinais, vamos para a palavra, vamos para a promessa, é isso que nós precisamos. Então, muitas vezes, na nossa vida, nas nossas finanças, a gente quer resultado rápido, a gente quer assim, não, tem coisa errada, eu abri o poço, os caras fecharam, tem coisa errada. Não, presta atenção, nós precisamos aprender a confiar e esperar com paciência pelo tempo certo. Presta atenção. Imagina uma mulher grávida, ela vai ter o primeiro filho, ok? Uma mulher grávida. E aí, ela está 3 meses grávida. E aí a gente pergunta, você está ansiosa para ver o seu filho? Lógico que eu estou. Tá, legal. Então presta atenção. Se eu chamar agora uma equipe médica, montar aqui um centro cirúrgico e fizer agora uma cirurgia e tirar seu bebê, você vai ficar feliz? Aí a mulher provavelmente vai responder assim, não, claro que não. Ué, por que não? Ué, porque se eu tirar agora, ele vai morrer, tem 3 meses. Pois é, presta atenção, mas tem gente querendo tirar as promessas de Deus antes da hora. Se você está entendendo, coloca a mãozinha aqui. A promessa de um filho, ela leva 9 meses. Tem neném que nasce de 7, né? Mas normalmente 9 meses. Então, não adianta você querer tirar antes. Então você tem uma promessa de prosperidade na sua vida, você tem uma promessa de um crescimento, só que você está querendo isso hoje. Não, presta atenção, se você tirar a promessa antes, ela morre. Ela morre, nós não podemos tirar antes, ela tem um tempo de maturação. O que nós precisamos é confiar e andar firme no caminho. Então, cuidado, muito cuidado
a gente querer tirar as promessas antes da hora. Nós precisamos confiar em Deus, mesmo quando a gente enfrenta uma oposição, como foi o caso de Isaac, ok? E se precisar abrir muitos poços, muitas vezes os poços forem fechados. Essa é uma história de empreendedor. Normalmente o empreendedor, o primeiro negócio dele às vezes quebra, o segundo, mas ele não vai parar. Thomas Edison tentou milhares de vezes fazer uma lâmpada acender, várias vezes, e as pessoas tentavam desanimar Thomas Edison dizendo assim, cara, você fracassou de novo. Ele fracassou não, eu descobri mais uma forma de como não fazer uma lâmpada acender, é isso, mas eu não vou parar. E é por isso que Thomas Edison virou o cara que virou, porque ele tinha uma promessa, ele sabia, ele tinha uma visão, ele via uma lâmpada acesa e ele falava, a lâmpada vai acender, eu não sei quantas vezes eu vou ter que tentar, você vai conseguir tirar a habilitação, talvez você seja reprovado 5 vezes, 6 vezes, 8 vezes, mas você vai tirar. Você vai tirar essa ideia que se Deus colocou no seu coração, vai acontecer, vai acontecer. Então não importa a oposição que você tenha, nós precisamos estar dispostos a cavar quantos poços forem precisos. Isaac carregava uma promessa e viveu com base com essa questão da promessa. Foi perseverante. Presta atenção, não existem pessoas prósperas que não sejam perseverantes. Não existe, ok? As pessoas prósperas, elas têm algumas características, algumas competências muito bem definidas. Elas são otimistas, elas têm iniciativa, elas são perseverantes. São características que primeiro você desenvolve para depois você ter a prosperidade. Você não vai ter prosperidade para ter isso. Você vai ter primeiro essas características para depois você se tornar próspero, ok? Porque aí você já é. O próspero não é dinheiro que ele tem, são essas características. Tanto que mesmo que ele passe por um aperto, ele perca tudo, ele conquista tudo de novo, porque a base está nisso. Isaac era perseverante, Isaac carregava uma promessa, não era o poço, ele abriria quantos poços fossem precisos, porque Deus já tinha dito para ele, eu estou contigo. Você é muito abençoado. Onde tu tocar a mão vai dar certo, cara. Foi por isso que numa determinada hora o rei disse para ele, Abimeleque disse, mete o pé daqui, porque nós não estamos conseguindo entender. Tu é nosso vizinho, mas tudo acontece para você, tudo dá certo para você. Daqui a pouco tu vai tomar conta de tudo aqui, mete o pé. E os caras, ele abre poço, ele abre poço, ele abre poço. Tem uma hora que os caras falam, meu irmão, nós já entendemos que tu é muito abençoado. Nós não queremos guerra contigo, nós não queremos problema contigo. Vamos fazer um acordo aqui que nós nunca vamos fazer guerra. Porque se a gente tiver guerra, nós já sabemos que nós vamos perder. Por quê? Porque tu carrega uma bênção. É isso que nós precisamos entender. Essa convicção que nós precisamos ter. Então, para isso, evite decisões impulsivas. Qual é o problema da maioria das pessoas que estão endividadas, estagnadas? Porque elas tomam decisões impulsivas. Por quê? Porque ela não confia na promessa. Sabe quando o Abraão tem uma promessa e que ele teria um filho e esse filho, né, e ele ia ser pai de nações e ele tenta resolver e ele vai ter o filho pelas próprias mãos e nós pagamos o preço disso até hoje. Então presta atenção, estamos nós querendo resolver algo que Deus disse, ó, só que tem seu tempo. E nós estamos querendo resolver. E aí quando a gente compra, porque assim, Deus diz, você vai ser muito abençoado, próspero. Aí passa um dia, 2 dias, nada acontece, você vê o vizinho com o celular, o outro com o carro, você fala, quer saber? Tem uma promessa de Deus, não sei se ele esqueceu, se ele está ocupado, eu vou dar uma força para ele. Eu vou entrar num financiamento aqui, eu vou pegar ali uma coisa ali, eu vou ajudar Deus. Não, irmão, não tem como nós ajudarmos Deus nesse sentido. A gente ajuda a Deus se mantendo no centro da vontade dele, sendo obediente. É isso, essa é a parte da ajuda que ele quer. Ele não precisa que nós façamos algo que ele já disse que vai fazer. Agora é no tempo dele. Um bebê é 9 meses para ser gerado, não adianta você querer gerar com 2, com 3, já vou tirar, porque, não, esquece. E tem gente que tira o neném com 2 meses e fala assim, Senhor, me ajuda aqui a manter o neném vivo. Você antecipa os processos e depois você quer que Deus resolva um problema que foi você que criou. Não, filho. E aí, o que é isso? Entrei numa dívida, alguns anos atrás, eu dei entrada para comprar uma casa e eu usei de artifícios muito complicados. Porque eu dizia para Ana, não, Deus me falou, não tinha falado nada. Na verdade eu queria comprar aquilo e tal, e criei uma historinha para mim. Tanto que nós perdemos dinheiro, perdemos a casa, perdemos tudo. Por quê? Porque eu dei um passo que não era para ter dado. Porque eu falei, não, eu tenho uma promessa, o negócio está demorando, eu vou dar uma agilizada aqui, e vai dar certo. E aí a gente confunde aquelas coisas, de eu boto o pé e Deus bota o piso. Mas ele não me mandou eu ir naquela direção, então não era para eu ir. Então eu botei o pé, agora eu me viro. Eu entrei em portas
terras que Deus não mandou entrar. Então agora se vira. Será que se Isaac não tivesse sido obediente, não tivesse ido para onde Deus mandou, ficado aonde Deus mandou, será que as coisas teriam acontecido? Ou Deus tinha falado para ele, filhão, eu falei para você ir para a esquerda, tu foi para a direita? Beleza, vai lá. A hora que você vê que não dá, vai para onde eu estou mandando, tá? Porque aí as coisas vão acontecer. Ali eu não tenho compromisso. Não fui eu que mandei, tu vai entrar aí. Não fui eu que mandei. Lembra que eu falei das paletas mexicanas? Não fui eu que mandei você fazer isso. Por que você está fazendo isso? Então nós precisamos entender isso. Evite decisões impulsivas. Se mantenha no centro da vontade de Deus. Seja perseverante. Então vamos resolver as dívidas. Vamos resolver os desafios financeiros, mas com paciência e estratégia. Existem pessoas que chegam para a gente na mentoria, estão endividados e acham que não, em 3 meses eu quero estar limpo. Irmão, pode acontecer? Pode, porque Deus é capaz de tudo. Mas talvez leve anos. Quando eu quebrei, quando eu tive os problemas financeiros, eu demorei anos para resolver a minha situação. E aquilo foi um tratamento que eu precisava, para que eu não precisasse mais passar por aquilo. Se você está entendendo, coloca a mãozinha aí. Então nós precisamos ser perseverantes. Eu não sei quantos anos durou esse negócio de abre poço, fecha poço, muda tudo de novo, agora abre poço. Mas o cara foi perseverante, o cara continuou ali. Então confie no tempo de Deus. Nem sempre nós vamos ver os resultados imediatos. Abraão teve uma promessa, mas não é por isso que o negócio aconteceu em seguida. E quando ele tentou antecipar, ele meteu os pés pelas mãos. Então nós precisamos entender que Deus é fiel para honrar a sua palavra. O que nós precisamos é de uma palavra. É importante agora, eu queria te pedir para que você refletisse sobre algo que você precisa ser mais paciente. É na sua família, é na relação com seus, é na sua empresa, é com as suas finanças, no processo de pagamento de dívida, é no processo de negociação, é na maturação de uma ideia de segunda, terceira fonte de renda. Qual é a área da sua vida que você precisa ser um pouco mais paciente? Eu quero te contar uma história, a história da empresária que esperou pelo tempo certo. E a história diz o seguinte: Fernanda era uma empreendedora cristã que sonhava em abrir a sua própria loja. Apesar de ter recebido uma oportunidade de financiamento rápido, ela sentiu no coração que deveria esperar. Durante esse período de espera, ela orou e pediu a direção de Deus. Meses depois, surgiu uma nova oportunidade, sem juros e com suporte estratégico. Hoje, sua loja é referência na comunidade e ela testemunha. Esperar em Deus foi a melhor decisão. Ele me deu mais do que eu poderia imaginar. Ontem eu também estava dando uma mentoria para um outro casal e eles têm uma promessa de um negócio. E apareceu um sócio onde eles iam ganhar muito tempo, eles iam antecipar muito, mas eles não oraram, eles não confirmaram a Deus. O sócio não tinha os mesmos princípios que eles, mas eles embarcaram porque parecia ser a solução ideal. O cara tinha dinheiro, o cara ia resolver. Eles estão colhendo os frutos disso até hoje. Esse sócio meteu eles num buraco sem fundo. E agora nós vamos levar um processo, e pode ser que Deus queira tratar, isso vai demorar anos para ser resolvido, mas por quê? Porque eles quiseram facilidade. Lembra o caminho de Ló que nós falamos ontem? Não, esse cara aqui já tem dinheiro, esse cara já tem condição. Mas Deus mandou ir por aí, foi isso que ele mandou. Você não está vendo que o cara tem princípios completamente diferentes, que o cara tem hábitos, uma forma de ver a vida completamente incoerente com aquilo que Deus nos manda? Não, mas ele tem dinheiro, ele tem conhecimento, ele tem poder. Nosso sonho vai ser realizado muito mais rápido. Não é essa a questão, gente. Não é essa a questão. Então é importante que a gente possa entender, assim como Isaac, quando somos pacientes e confiamos em Deus, ele nos guia a um lugar de paz e prosperidade. A paciência não é passividade, é fé em ação, confiando no tempo perfeito de Deus. Então eu vou repetir, essa frase é muito importante que você entenda. Paciência não é passividade, são coisas diferentes. É fé em ação, confiando no tempo perfeito de Deus. É isso que nós precisamos fazer.